Você sabe o que você acredita? Será que você se identificaria com os termos direita opressora, esquerda caviar, coxinha, mortadela? Será que tem algum dos lados cujos ideais se mostraram mais benéficos para a população ao longo do tempo? Hoje, a gente vai entender a diferença entre esquerda e direita, e se existe um certo ou errado. Em 1789, durante a Revolução Francesa, os membros da Assembleia Nacional se dividiam em dois lados dentro do parlamento. À direita do rei ficavam os girondinos, leais à religião, à tradição e aos velhos costumes, e também ao rei. E ao lado esquerdo do rei ficavam os jacobinos, radicais revolucionários que lutavam para a implantação de uma república no lugar do poder monárquico. Por quê? Os jacobinos queriam que o povo francês participasse mais ativamente da política. E foi ali, com base nessa disposição entre direita e esquerda, que surgiram com a distinção que a gente conhece hoje. Mas o que exatamente significava direita e esquerda naquela época? Olha, tanto os girondinos, à direita, como os jacobinos, à esquerda, eram contra o Ancien Régime, o antigo regime que governou a França de 1589 até 1789, no início da Revolução Francesa, e que era caracterizado pelo absolutismo do rei, ou seja, você só tinha o direito de concordar com que o rei também concordasse. Mas à direita, os girondinos eram mais moderados e conservadores. Eles não queriam mudar completamente o estado das coisas e, por isso, defendiam um regime de monarquia constitucional, onde o reino continuaria nas mãos da família do rei, mas não de forma absoluta como era. Então, o rei deveria discutir as decisões com um conselho formado no parlamento. E aí, os seus poderes eles seriam limitados por uma Constituição. Os girondinos eram contra o poder absoluto do rei, mas eles queriam manter o status da nobreza e tinham medo de que, caso eclodisse uma revolução, isso acabasse prejudicando seus privilégios políticos e econômicos. Já à esquerda, os jacobinos eram mais radicais, exigindo o direito de até mesmo depor o rei e colocar outro governante no seu lugar. Governante esse que seria escolhido através do voto. Os jacobinos queriam uma autonomia política e queriam que o povo das classes mais baixas também participassem nas decisões do Estado. Os jacobinos defendiam os princípios de liberdade pessoal, liberdade econômica e, inclusive, e ironicamente, princípios que serviriam de base para os ideais que a gente conhece do liberalismo, que hoje são associados a ideais de direita. Então, olha que engraçado aqui. Os liberais que defendem a diminuição do poder do Estado, hoje, eles são de direita, né? Só que esses liberais hoje têm mais semelhança com o que, na verdade, era a esquerda de antigamente. E os defensores de um Estado grande e paternalista, com um maior controle sobre a sociedade e a economia, são, na maioria das vezes, hoje, associados a quê? À esquerda. Só que antes, eles eram originalmente da direita. O fato dessa inversão de significados ter acontecido ao longo do tempo mostra que verdade é algo mutável. Significados mudam. A forma como a gente atribui conceitos é limitada ao que a gente vê à nossa volta hoje. É perfeitamente possível que a forma como a gente pensa sobre economia, política, religião e vida até não faça mais nenhum sentido se a gente olhar para daqui a 1000 anos. E ainda essas duas visões de esquerda e direita, elas se misturam com outras visões de liberalismo, de socialismo, comunismo, fascismo, libertarianismo, keynesianismo, nacionalismo, nazismo, stalinismo, maoísmo, pacifismo, trotskismo, feminismo, machismo, taxismo, potterismo, altruísmo, turismo. As ideologias políticas evoluíram e elas começaram a dançar e se fundir e se alterar conforme o tempo passou. E isso é progresso. Conflitos e diferentes visões de mundo gerando consequências que a cada acontecimento nos fazem perceber o que definitivamente não dá certo e o que é talvez um pouquinho melhor para o mundo. O coquetel de ideologias políticas, sociais e econômicas é tão vasto que até os próprios conceitos de direita e esquerda às vezes perdem sentido. Por exemplo, se você apoia um Estado grande, interventor, provavelmente você seria rotulado como alguém de esquerda, mas olha, o nazismo e o fascismo, que são associados à extrema-direita, por outro lado, foram justamente isso. Um Estado grande, autoritário, fortemente interventor. Então, quem foi que errou? Quem foi que chamou Marx de esquerdista, ou então Hitler de direitista? Bom,
O nazismo e o fascismo, eles pregam um capitalismo de Estado, de forma que os meios de produção, as empresas, podem estar nas mãos dos empresários. Só que essas empresas, elas devem também estar sujeitas a fortes regulações do Estado, sofrendo com altas cargas tributárias, visões protecionistas e serem contra a exportação, por acreditarem que exportação torna o país dependente de capital estrangeiro. Agora, no socialismo, por outro lado, não existem empresários. Tudo é do Estado. O Estado é o controlador dos meios de produção. Então, na prática, o que acontece é que no socialismo, o Estado é dono dos meios de produção, mas no nazismo, o Estado é dono dos donos dos meios de produção. Mas e se eu te perguntasse se você é, por exemplo, a favor da liberação das drogas? Se você disser sim, eu sou a favor da liberação das drogas e também eu sou a favor da liberação do aborto, por exemplo, você vai ser rotulado como um progressista hoje, que normalmente são pessoas consideradas também de esquerda. Mas, mesmo sendo alguém progressista, você pode perfeitamente dizer que é a favor de um Estado mínimo, liberal, pouco interventor, que, na verdade, é uma pauta de direita no viés econômico. Ué. Bom, nesse caso, você seria de esquerda para questões sociais, mas de direita para questões econômicas. Então, na verdade, você é o quê? Não sei. Percebeu? Existem várias formas de organizar essas ideologias e eu vou propor uma agora. E já adianto que ela tá errada. Como assim, Breno? Bom, porque essa forma que eu vou te apresentar é uma generalização. E tudo aquilo que a gente generaliza não leva em consideração todas as variações de pensamento que podem ocorrer na cabeça das pessoas por aí. Mas, pelo menos dá pra gente tentar e trazer a gente a ficar bem perto do que acontece na realidade. Então, vamos considerar um gráfico em que o eixo Y diga respeito ao tamanho do Estado. Quanto mais para cima, maior a intervenção que o Estado tem na sociedade. Aqui a gente poderia colocar regimes autoritários, como foram os de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, mas conforme a gente vai se aproximando do centro, a gente teria regimes com um grau menor de intervenção, como por exemplo o governo do Donald Trump e os ideais de Keynes. Agora vamos para o outro lado extremo do espectro. Aí a gente teria, na verdade, uma sociedade anarquista, ou seja, com nenhum Estado. Ou seja, já entram os ideais de economistas como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e também Marx. Agora, conforme a gente vai se aproximando do centro nesse gráfico, a gente começa a ver pessoas mais liberais, como por exemplo Adam Smith, Milton Friedman e também Mandela. Mas você pode ver que a gente não pode simplesmente assumir que ideais como os de Hitler e Mao Tse-tung são os mesmos, apesar deles estarem juntos nesse gráfico que eu propus aqui. Ou nem que os de Mises e Marx sejam também. Todos eles divergem e você sabe muito bem do que. Para resolver isso, a gente precisa colocar mais um eixo aqui. O eixo X diz respeito ao direito de propriedade do cidadão. Quanto mais para a direita, mais inviolável é o direito de propriedade. Agora, quanto mais para a esquerda, menos direito cada um tem sobre propriedade, dando lugar a uma propriedade comum, que é de todos, mas também é confiscável. Nesse eixo X, a gente consegue colocar nos extremos da esquerda Stalin e Marx, por exemplo, e na extrema direita Mises e Hayek. Agora, na região de centro-esquerda, a gente já pode colocar Keynes, Mandela, e na parte de centro-direita, Adam Smith e, por exemplo, George Washington. E, ainda assim, isso é só uma tentativa de categorizar alguns ideais em algo que faça sentido para a maior parte das pessoas, o que não significa que você consiga encaixar todo mundo dentro disso. Por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que seja a favor ao livre mercado, mas contra a ideologia de gênero, seja a favor da liberação do aborto, a favor da liberação da maconha, mas contra a liberação das outras drogas, e seja, por exemplo, a favor da pedagogia de Paulo Freire nas escolas. Mano, onde é que esse cara fica? Ele é de direita? Ele é de esquerda? É impossível dizer. E, como a gente falou, os conceitos mudam ao longo do tempo. O liberalismo surgiu não como apenas um grau de liberdade econômica, mas também sobre a liberdade de expressão, a liberdade política e a liberdade de direitos igualitários. Então, antigamente, um liberal era necessariamente um progressista. E o conservador não era apenas alguém que queria preservar as tradições e preservar os velhos costumes, mas alguém que queria preservar o status quo como um todo, como no caso dos girondinos em manter o sistema monárquico. Logo, um conservador, necessariamente naquela época,
era um defensor do Estado no centro do poder político e econômico. E não é mais assim hoje, né? Porque a gente sabe que tudo isso foi mudando e novas vertentes de pensamento deram lugar a uma série de contradições. Uma dessas contradições, por exemplo, foi percebida pelo historiador Gabriel Coco. Coco mostra que no período entre 1900 e 1916 nos Estados Unidos, percebido por muitos historiadores como uma época em que o capitalismo de livre mercado ficou cada vez mais monopólico, políticos e intelectuais começaram a defender a intervenção do Estado para controlar o crescimento desses monopólios. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Apesar de realmente ter acontecido uma avalanche de fusões, de cartéis e trustes nesse período, as forças competitivas de um mercado livre acabavam dissolvendo o poder econômico dessas grandes empresas. Como, por exemplo, quando a Netflix disruptou completamente o mercado e faliu a Blockbuster, ou então quando o iPhone disruptou completamente o BlackBerry, ou quando o Spotify disruptou completamente toda a indústria musical. E em todos esses cenários, o peixe pequeno engoliu o peixe grande, justamente por viverem no mercado livre e concorrencial. O irônico aqui é que, justamente pelo risco de terem as suas indústrias disruptadas, grandes empresas começaram a recorrer cada vez mais ao Estado em busca de proteção contra as forças competitivas do mercado que poderiam acabar as destroçando. Olha só, a intervenção do governo federal acabou servindo justamente para criar e dar garantia ao poder econômico dos monopólios nas grandes empresas, ao invés de frear os monopólios pelo interesse do bem público. Afinal, pensa comigo, apenas o Estado tem poder para proteger um monopólio da competição do mercado, mediante leis, mediante gastos públicos que vão favorecer essa determinada empresa monopolizadora. Nesse sentido, os grandes empresários, que a princípio seriam liberais na economia, podem ser tentados a concordar com a centralidade do poder econômico na mão do Estado. Em troca de quê? Em troca de que o Estado proteja a sua empresa de um ambiente livre e concorrencial. Ou seja, essas grandes empresas recebem um tratamento diferenciado do governo por conta justamente do seu poder econômico e do seu alinhamento político. E é justamente por isso que você vê grandes empresários apoiando governos interventores. Então, tanto liberais quanto intervencionistas muitas vezes veem a intervenção do Estado como uma medida de frear o poder das grandes empresas, mas, na prática, o que acontece é que as regulamentações do Estado podem proteger as grandes empresas para não sofrerem as consequências de disputar no livre mercado e acabarem justamente perdendo seus monopólios. Na tentativa de proteger o mercado, o Estado acaba tornando ainda mais injusto. E aí você começa a ver que algumas medidas tomadas por empresas, como apoio financeiro a campanhas políticas de determinados candidatos, começam a fazer sentido. Afinal, o benefício político de uma empresa doar financeiramente algo que pode potencialmente levar um candidato à presidência vai ser justamente o que vai dar a possibilidade dessas empresas a terem favores e caírem em amores com os governantes que vão favorecê-los com medidas a protegê-los no ambiente concorrencial. Essa é uma das contradições da visão intervencionista. Mas também tem contradições na visão liberal, tá? O liberalismo, enquanto conceito, ele prima pela liberdade do indivíduo acima de tudo. Não só no espectro econômico, mas em relação a todos os tipos de liberdade, como a gente falou. Só que aí entra uma discussão cabulosa, tipo, o que é liberdade? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui refletindo, falando exatamente sobre isso, você pode encontrar no card aqui em cima. Mas se a gente pegar a visão do Benjamin Disraeli, que foi primeiro-ministro britânico no final do século XIX, ele acreditava que as pessoas precisavam de um mínimo de proteção social para que realmente pudessem fazer algum uso da sua liberdade. Benjamin percebeu que as pessoas dificilmente poderiam ascender na sociedade sem uma base mínima de educação, sem uma base mínima de renda, sem uma base mínima de saúde. O que, convenhamos, poxa, faz sentido. Afinal, quem tem mais dificuldades sociais tende a ter menos mobilidade social do que quem teve mais privilégios. E Benjamin também acreditava que esse problema deveria ser resolvido através de políticas sociais do governo, como saúde, educação, renda, moradia, das quais todos, na teoria, teriam acesso a partir do seu nascimento. Essa é uma contradição do libertarianismo. Talvez o libertarianismo prive a liberdade de algumas pessoas que hoje dependem do Estado, justamente porque essa liberdade hoje é garantida a elas pelo Estado, através da proteção social que outros, numa sociedade libertária,
não precisariam. O que também seria uma contradição do socialismo utópico revolucionário, que prejudica justamente os mais pobres ao tirar os meios de produção dos capitalistas e colocá-los nas mãos do proletariado, sem que o proletariado saiba como administrar esses meios de produção. Para o próprio Marx, capitalismo era necessário para a chegada do socialismo. E falando em contradições, na própria visão marxista, você pode encontrar algumas ideias extraídas de ideais liberais radicais. Por exemplo, o conceito de luta de classes de Marx foi usado muito antes por liberais radicais da Revolução Francesa, Comte e Dunoyer, mas com uma pequena diferença. Na versão liberal, a luta de classes não era dos operários contra os empresários, mas daqueles que produziam riquezas, incluindo os empresários, operários e camponeses, contra os verdadeiros exploradores da época, que eram aqueles que faziam parte do aparelho estatal. Então, a grosso modo, eram produtores, então proletariado junto com os empresários, contra Estado, e não proletários contra empresários. Comte dizia o seguinte: o que nunca se deve perder de vista é que um funcionário público, na qualidade de um funcionário, não produz nada, que, pelo contrário, ele existe apenas nos produtos da classe trabalhadora e que não pode consumir nada que não tenha sido tirado dos trabalhadores. Bom, o empresário fornece os meios de produção, os trabalhadores fornecem o trabalho e o Estado fornece o quê? Sim, segurança contra ameaças internas e externas, proteção social, educação pública, isso hoje, claro. E dependendo do lugar e do sistema de governo vigente. Eu já fui adepto à visão de que o Estado não produz, mas essa não é bem a verdade. A NASA, uma iniciativa estatal, levou o homem à Lua e desenvolveu tecnologias que formaram uma base para a nossa vida como ela é hoje, como os sinais de satélite, o GPS, computadores, a internet. Mas ainda assim, é fato que o Estado não pode produzir nada sem que antes extraia do que foi produzido tanto por trabalhadores como por empresários. Ele faz isso à força e expropriação, por meio dos impostos. É como se ele definisse o preço do seu próprio serviço e obrigasse a gente a pagar por esse serviço, ainda que esse serviço seja uma bosta. E tem mais outra contradição na teoria marxista. Ela diz que é necessário destruir o Estado repressor e também abolir a propriedade dos meios de produção pelo capitalista privado. A contradição é a seguinte: se o Estado deve desaparecer e a propriedade privada deve ser rejeitada, como que o coletivo vai administrar sua propriedade sem que vire de novo um grande Estado centralizador e, por consequência, repressor? Bom, talvez por essa contradição que, na prática, parece que os socialistas deixaram de lado a parte anárquica do marxismo, ficando só com a abolição da propriedade privada e passando a defender um grande Estado que gerisse essa propriedade, mesmo que, para Marx, o Estado deveria sumir em algum momento. E é lindo, mas utópico. O que a história mostrou foi que regimes socialistas só centralizaram cada vez mais e mais o poder no Estado, sem dar qualquer indício de que haveria uma dissolução do Estado e início da caminhada para o comunismo. E aí, quando esses socialistas, ou comunistas, quando perguntados por que fracassou a União Soviética ou Cuba, eles falam que socialismo de verdade nunca aconteceu, mas aconteceu. Só que a previsão de Marx do que se concretizou não aconteceu como ele esperava. A utopia marxista, paradoxalmente, cai exatamente nos seus preceitos filosóficos. O marxismo busca enxergar o mundo não como um conjunto de elementos isolados na história, mas como a interação entre todos esses elementos numa transformação constante e interdependente deles. Mas ele acaba desconsiderando alguns desses elementos da história que podem mudar completamente o rumo dessa transformação, seja por falta de atenção ou por simplesmente não ser um elemento óbvio na época de Marx. Por exemplo, Marx não considera a luta do homem pelo status, que não está necessariamente associada a dinheiro. Marx também não considera o surgimento da cultura das celebridades, que não possuem a posse dos meios de produção, mas ainda assim acumulam fortunas altíssimas e exercem domínio sobre a cultura da sociedade. E Marx também parece ter errado sobre o crescimento dos capitalistas estar diretamente vinculado ao empobrecimento dos trabalhadores, já que, na prática, o que aconteceu foi que tanto burgueses quanto trabalhadores ficaram mais ricos com o sistema capitalista. A desigualdade aumentou, mas não porque pobres ficaram mais pobres, e sim porque todos ficaram mais ricos de maneira desproporcional. Você pode ver essa evolução nesse gráfico. É claro que a extrema pobreza ainda é uma realidade para muita gente e é algo que precisa ser resolvido. Justamente por isso, seria imprudente acabar com um sistema que justamente já tirou tanta gente da pobreza e mudar esse sistema para algo que é, no mínimo, duvidoso e, no máximo,
um fracasso provado pela história. A visão de que a riqueza dos capitalistas vem da exploração dos trabalhadores pobres encontra contradições no mundo real. Os Estados Unidos têm 5 vezes mais bilionários que a África e o Oriente Médio juntos, e mesmo os americanos abaixo da linha oficial de pobreza possuem padrões de vida mais altos que as pessoas da África e do Oriente Médio. Era de se esperar que, num país com muito mais concentração de capitalistas ricos, houvesse também uma proporção correspondente de trabalhadores pobres, como diria a mentalidade marxista. Mas, na verdade, ocorre justamente o contrário. Eu já fiz um vídeo mostrando como que Marx falhou em suas previsões, mas ele falou em tanta coisa que talvez até faça sentido a gente fazer uma parte 2 daquele vídeo. Então, escreve aqui embaixo se você quer essa parte 2. E se você chegou até aqui, você talvez tenha percebido que a verdade é que não existem apenas dois lados, tipo direita e esquerda. Tem uma variedade gigantesca de problemas que precisam ser resolvidos, para os quais nenhum lado conseguiu trazer alguma solução óbvia. E a complexidade da resolução desses problemas requer descentralização, porque a melhor forma de descobrir uma solução não conhecida é através de testes, e o livre mercado é um laboratório gigante de testes para produção de soluções. Por outro lado, o conjunto de todos os interesses individuais no livre mercado gera um resultado coletivo, um resultado que pode vir a ser caótico, no sentido da gente não saber se ele vai ser bom ou ruim. A gente tem problemas que, hoje, talvez não deem tanto lucro para serem resolvidos, mas são urgentes e exigem uma ação conjunta, como, por exemplo, o aquecimento global. Quem que vai resolver esse problema? Será que simplesmente o livre mercado seria capaz de promover uma ação coletiva em prol da solução de um problema que talvez não dê tanto lucro quanto a alternativa? A gente tem, sim, pessoas com o poder para resolver esses problemas, atacando-os pela iniciativa privada. Por exemplo, Elon Musk criou a Tesla para acelerar a transição para o uso de energia sustentável no mundo. Bill Gates tem a Bill and Melinda Gates Foundation, uma organização filantrópica focada em resolver problemas sociais no continente africano. Mas isso não significa que a velocidade com que esses problemas sejam atacados seja a velocidade ideal, ou que só esses bilionários vão ser capazes de resolver tudo o que é preciso. Na verdade, o que isso mostra é que o mundo é mais complexo do que simplesmente colocar alguém em uma caixinha, na sua esquerda ou na sua direita, e vá lá que basicamente ela é sua amiga ou inimiga. Na verdade, o nosso maior inimigo sempre vai ser a ignorância. E a irmã da ignorância é a intolerância ao contraditório. E justamente para ter essa percepção sobre como é possível existir ideias que parecem ser contraditórias e ainda assim elas coexistem, é preciso você ter esse senso crítico para analisar como que uma sociedade funciona, entendendo como identificar problemas e trazer soluções que possam sim gerar lucro para você e você conseguir agregar valor para esse mundo e torná-lo um lugar melhor. Por isso, eu estou deixando aqui embaixo o link para Level 5, que é a assinatura das Jovens para que você tenha acesso a todos os conteúdos que são indispensáveis para que você aprenda gestão, marketing, cultura, liderança e várias outras soft skills para que você possa lidar dentro de um contexto de negócios. Então, vai aqui embaixo para você assinar a Level 5 e poder fazer parte dessa comunidade, conhecer várias pessoas que pensam parecidos com você. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações também e sem mais, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovens de Negócios.